Vou falar agora com o Délio Rocha, que lá de Brasília traz para nós informações sobre o governo que está se formando de Jair Bolsonaro, inclusive com algumas interseções, nomes comuns com o governo Michel Temer. Délio Rocha, boa tarde para você, Délio. Joelson Jordani, boa tarde para você, boa tarde ao Elivaldo e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Olha, não falta, Joelson, no governo de Michel Temer, muitos nomes que também têm interesse em conseguir um espaço na gestão de Jair Bolsonaro. E nesse meio aí também tem muitos parlamentares que já participaram do primeiro escalão do governo de Michel Temer, que não foram reeleitos e que agora tentam voltar ao governo, como é o caso do ex-ministro Mendonça Filho, da Educação, que vem fazendo lobby para ver se consegue uma vaga no governo de Jair Bolsonaro. Agora, outros nomes que fazem parte atualmente do governo de Michel Temer já estão encaminhados para ocuparem um lugar no próximo governo. E nesse meio eu destacaria 4 nomes, Joelson, que têm mais visibilidade. São eles: Ivan Monteiro, que é presidente da Petrobras e que deve permanecer no cargo. Ele tem o aval do ministro Paulo Guedes. Outro nome é Monsueto Almeida, que é cotado para continuar à frente da Secretaria do Tesouro. Ele também tem o aval de Paulo Guedes. Outro nome é o da ministra Grace Mendonça, que conta com o apoio de ministros do STF para permanecer no comando da Advocacia Geral da União. Agora, o nome que chama mais a atenção é o do presidente Michel Temer, que pode assumir a embaixada do Brasil na Itália após deixar o Palácio do Planalto. Olha, Joelson, o nome do presidente Michel Temer ganhou muita força nesse final de semana. Ele realmente é cotado para assumir a embaixada da Itália, do Brasil na Itália, e caso isso se confirme, ele vai assim então, embora não tenha status de ministro, mas por conta do cargo diplomático, ele vai conseguir ter foro privilegiado não só aqui no Brasil, como também na Itália. Joelson. Olha, para quem achava que o presidente Michel Temer estava com uma faca apontada para o pescoço por causa dos processos que Raquel Dodge está aí a ponto de apresentar, logo que ele saia da presidência da República, está vendo aí o arranjo, né, Elivaldo Barbosa? Não deixa de ser um arranjo para proteger o atual presidente desse tipo de processo. Claro, vamos deixar claro aqui que tem todo o direito do mundo, Jair Bolsonaro, de indicar Michel Temer para qualquer cargo, inclusive de ministro, se ele quiser. É livre nomeação do presidente da República. Mas que soa como um arranjo de proteção, não tenha dúvida, né? É claro, talvez aí uma aproximação política também. Mas isso não é a primeira vez que acontece no Brasil, não. O Itamar Franco, depois que foi eleito, depois que exerceu o mandato ali de 2 anos, depois do Collor, ele depois que exerceu, antes de ser governador de Minas Gerais e senador, ele também exerceu um cargo na embaixada, não esqueça agora o país, mas ele foi embaixador do Brasil durante um certo tempo. Então isso não é uma coisa assim de outro mundo que possa acontecer. E o presidente Michel Temer tem mantido aí a sua postura normal, não se envolveu da campanha e tudo mais, mas claro, que ele não ia ficar aí jogado, né? Jogado às traças, né? Vamos ver como é que vai ser. Agora, chama atenção o fato, mas o fato é o seguinte: independente das intenções, de qual é o papel, de por que Jair Bolsonaro está indicando ou pode indicar Michel Temer para a embaixada, o fato é que essa indicação o protege, né? Claro, agora tem outros também, né? Moreira Franco, Eliseu Padilha, tem muitos ministros ali que cercam o presidente Michel Temer, que estão em situação jurídica complicadíssima, né? Tão complicado quanto o presidente Michel Temer. O ex-líder Romero Jucá, que também, quando terminar o mandato em fevereiro, vai ficar em situação complicada, exposto. Exatamente. Se for para ajeitar todo mundo, né, Elivaldo? Haja embaixada. Bom, mas vamos falar aqui com o Délio a respeito de um outro nome. Délio, existe a possibilidade de nomes do governo Dilma Rousseff também darem uma força para a gestão Bolsonaro? Olha, Joelson, muitos nomes estão aí fazendo lobby, nomes que participaram do governo de Dilma Rousseff e que agora estão fazendo lobby para ver se conseguem uma vaga na gestão de Jair Bolsonaro. Um desses nomes, Joelson, ganhou muito destaque no governo Dilma porque foi ministro da Fazenda, e aqui eu falo de Joaquim Levy, que está
praticamente confirmado como presidente do BNDES. O nome de Joaquim Levy vem sofrendo alguma rejeição dentro da equipe de transição de Jair Bolsonaro, só que ele é uma escolha pessoal, ele vem sendo bancado, essa possibilidade aí surgiu da cabeça do super-ministro Paulo Guedes, né, futuro ministro da Economia de Jair Bolsonaro. E ele muito provavelmente deve participar então desse governo de Jair Bolsonaro. E vocês falando aí dessa questão do Itamar Franco, salvo engano, Itamar Franco foi ocupar a Embaixada do Brasil em Portugal. No caso, Itamar Franco não sabia falar outra língua e acabou sobrando a Embaixada de Portugal para ele. No caso de Michel Temer, não sei, viu, Joelson e Elivaldo Barbosa, se ele domina o italiano. Mas isso aí, para um diplomata de carreira, sempre é necessário, não sei, num caso de um cargo mais político. Joelson. Deve saber, né? Deve saber. Pela indicação, acredito que ele deve saber ou italiano ou inglês. A não ser que ele queira optar por suas origens, mas lá é uma região muito conflituosa, que é o Líbano, né? O Líbano, né? Que é a origem lá de Michel Temer. É exatamente. Bom, Délio, você falava aí do Joaquim Levy. O Joaquim Levy saiu um pouco desgastado do governo Dilma Rousseff, né, Elivaldo Barbosa? Demais. Ele foi a fase final da era petista no Palácio do Planalto. Uma crise sem precedentes, já o início para valer da recessão econômica, um pouco de descontrole do processo inflacionário, mas Joaquim Levy sempre foi muito conceituado no meio dos economistas. Dos economistas, né? E do sistema bancário. Do sistema bancário, muito conceituado, sempre teve uma projeção muito grande. Tanto é que quando deixou o ministério, ele foi assumir o cargo onde ele hoje é diretor, se não me engano, Délio pode me corrigir, no Banco Mundial. Ele é diretor do Banco Mundial e aí, se ele vier para cá, ele é até um rebaixamento até, mas devido à relevância do cargo e do convite, pode ser até uma alternativa tentadora para o ex-ministro Joaquim Levy decidir o que ele vai fazer a partir de janeiro. Embora não seja propriamente um liberal, Joaquim Levy, Délio Rocha, de qualquer forma ele ficou muito conhecido por ser aquela pessoa que fazia o corte dos valores na boca do caixa ali, né? Era um técnico que trabalhava eminentemente com números, com corte e de contenção de despesas, que de alguma maneira se associa um pouco ao discurso do Paulo Guedes nesse momento, né, Délio? Pois é, a escolha de Joaquim Levy naquele momento por Dilma Rousseff, inclusive, foi muito criticado por uma parte do PT, do partido da presidente Dilma Rousseff. Tinha quem preferisse, eu acho que era até o caso do presidente Lula, que preferia Henrique Meirelles no comando da Fazenda. Mas Dilma Rousseff, já naquele final de 2014, ela já pensou no nome de Joaquim Levy. Eu acho que ele chegou ao governo no início de 2015 e terminou sendo um nome imposto pelo mercado, porque naquela época Dilma Rousseff já vivia uma crise muito grande e aí no início do segundo mandato ela quis dar então uma guinada nas finanças do país, na economia do país, e nesse contexto surgiu aí imposto pelo mercado, pela força do mercado e pela tradição que Joaquim Levy tinha, né, no mercado, e o nome dele acabou se projetando para ganhar essa vaga no Ministério da Fazenda, Joelson. Ele foi uma tentativa de se salvar, mas naquele tempo o governo Dilma realmente já estava respirando com a ajuda de aparelhos. Estava um negócio completamente... Tanto que ficou desgastado Joaquim Levy naquele momento. Vai tentar se recuperar agora. Agora, Jair Bolsonaro está desembarcando de novo na capital federal, Délio Rocha? Joelson, inicialmente era para ele vir para Brasília hoje, mas ele só vem agora amanhã. Ele também tinha programado aqui, chegou a anunciar na agenda dele encontros com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas aí por uma questão de atritos entre esses líderes aqui do Congresso e a equipe de transição de Jair Bolsonaro, essas reuniões foram canceladas. Aí por conta disso, Bolsonaro então deve se concentrar nos processos de transição, ele que entra na sua segunda semana, é a segunda semana do governo de transição, e Bolsonaro deve passar boa parte do tempo aqui em Brasília esta semana, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o gabinete de transição do novo governo. E ainda esta semana, viu, Joelson, Jair Bolsonaro deve anunciar mais 4 nomes para o primeiro escalão do governo. Devem sair os nomes aí dos ministros da Saúde, da Defesa, do Meio Ambiente e das Relações Exteriores. Joelson. Olha aí, obrigado, hein, Délio Rocha. E detalhe, hein, se a ideia são 15, 18 ministérios, com esses nomes aí ele praticamente chega
a dezembro com mais da metade do seu primeiro escalão formado, hein, Elivaldo Barbosa? É verdade, Joelson. E outro detalhe, ainda nessa esfera federal, está acontecendo com relação aos cargos para negociação com os deputados federais. Como lá é uma divisão de partidos muito grande, o presidente Bolsonaro, o presidente eleito, tem tratado com bancadas e não com partidos. O Délio tem acompanhado isso muito bem. Ou seja, a bancada do agronegócio, como acertou aí a ministra Tereza Cristina para o agronegócio, a chamada bancada da bala, dos evangélicos e tudo mais. Pois nessa seara aí, Délio, quem está se dando muito bem é o deputado Júlio César Lima, que faz parte da bancada rural, digamos assim, do agronegócio, e que participou na semana passada, você registrou, da reunião com o presidente eleito Bolsonaro. E isso poderá resultar numa influência muito grande do parlamentar nos cargos federais dessa área no Piauí, Joelson. E olha que são vários. Tem, por exemplo, o Ministério da Agricultura, sim, Conab, INCRA e também... Codevasf? Não, Codevasf vai ser Ministério da Integração Nacional, né? MDA também, né? MDA, essas coordenadorias ficaram aí perdidas porque foi reduzido o número de ministérios, até mesmo no governo Michel Temer, mas pelo menos 3 ou 4 instituições federais vinculadas ao Ministério da Agricultura poderá ter a influência direta do deputado Júlio César Lima. Impressionante, né? O deputado Júlio César, então, conseguindo nesse começo... Está se mexendo bem, eu diria. Se mexendo bem nesse começo. Pois não, Délio? Olha, Joelson, eu vou só quebrar o protocolo um pouco e queria encerrar minha participação mandando um abraço para o aniversariante do dia, o nosso querido Elivaldo Barbosa, que é uma pessoa que eu tenho aí a honra de trabalhar, de dividir o dia a dia aqui, esse espaço no Jornal do Piauí, no Notícia da Manhã. Eu queria deixar meu abraço, desejar muitas coisas boas para o meu colega, meu amigo Elivaldo Barbosa. Joelson. Muito obrigado, Délio. Grande abraço. Tá aí Délio Rocha falando por todos nós. Obrigado, hein, Délio? Direto de Brasília, mensagem para o nosso maior jornalista político do Brasil, eu diria. Tá ali. Bondade sua. Tá ali. Pergunte ao Délio, Tá aí, Elivaldo. Queria agradecer a você, rapaz. É isso? Além de parabenizá-lo. Por hoje é só? Por hoje é só. Porque amanhã tem mais, porque você... Há muita lenha para queimar, Elivaldo Barbosa. Muita lenha para queimar.